Eu quero te convidar para ficar conosco nesta transmissão e também vai ficar gravado aqui. Como tema aqui desta live é uma live de cunho apologético, não tem intuito pessoal nenhum contra pessoas, instituições, mas sim para que haja ali uma explanação de acontecimentos. Sou pastor Cristiano, todo ano trago aqui um ensinamento da doutrina quadrangular, na qual sou pastor desde a minha mocidade, auxiliando o pastor. Me converti na igreja com a doutrina quadrangular, me formei na instituição de ensino quadrangular. Então hoje exerço o meu chamado de Deus, a vocação que o Senhor Deus me deu, ensinando que Jesus salva, Jesus ele batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. Então essa é a convicção de fé, a declaração de fé quadrangular, os 4 pontos cardinais da doutrina quadrangular. Então quero trazer aqui a toda a membresia quadrangular do Brasil, esclarecimentos, coisas que vão trazer entendimento, uma visão que nós estamos hoje, às vezes que se torna deturpada por causa do homem, mas a palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus não há erros, ela é verdade. E assim nós estamos vendo que não é nenhuma psicopatia o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje eu, como pregador desta doutrina, eu posso anunciar Jesus está voltando, sem dizer que é uma psicopatia ou dizer que é uma pregação retrógrada, ultrapassada. Amém? Então, você que estará aqui nesta transmissão, eu quero trazer aqui entendimento da doutrina quadrangular, me direcionar à membresia da doutrina quadrangular e também aos pastores quadrangulares de todo o Brasil, que nós possamos colocar aqui as coisas da forma que elas são, como a verdade ela é imutável. A verdade ela não é relativa. Nós não podemos relativizar a verdade ou moldar segundo a visão de uma liderança que busca os seus próprios interesses, onde vive não mais o que está escrito, mas uma administração como se fosse algo de cunho político. E, embora a gente saiba que nós oramos, temos nossa cidadão terrena, vivemos aqui com responsabilidades, como o Senhor Jesus ensinou, mas nós priorizamos aquilo que é do alto. Então, amado membro quadrangular, nós estamos aqui, eu sou pastor Cristiano, quero trazer o entendimento para você, talvez o seu pastor não te instruiu, não está te deixando enxergar como está funcionando a sua igreja. Ali a parte administrativa, a parte espiritual, de ensinamento, muitas vezes o pastor é um pastor esforçado e tem ensinado ali até agora, no mês de novembro, apura, a parte de adotar ali as doutrinas como ensinamento, colorir a igreja, trazer a simbologia, mas a doutrina, a palavra de Deus vai muito além disso. Então, para não se estender muito, eu quero procurar ser bem objetivo. Eu me dirijo ao membro da igreja, porque sei que muitas vezes o membro é o último a saber das coisas ali, porque o pastor acha que ela não tem maturidade, sendo que nós, como pastores, nós temos que ensinar a palavra, ensinar como a palavra é, para que o membro ele seja um membro maduro na fé, que não se escandalize, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. O Senhor Jesus ele era ali enfático e cirúrgico para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus ele não omitiu nada dos seus discípulos, do que estava por vir, das coisas que estavam acontecendo. É claro que tinha coisas espirituais que eles não eram ainda capacitados em saber, mas os 12 discípulos eles estavam a par do que Jesus estava fazendo. Então Jesus é o maior líder de toda a história da humanidade. Jesus é a referência, ele é o cabeça da igreja, ele não pode ser tirado da igreja. É somente em Jesus que nós encontramos a salvação. E a doutrina quadrangular é Jesus salva. Jesus é o Salvador. Jesus, ele é o batizador no Espírito Santo, ele é o curador, é o rei que voltará. Então essa é a parte cardinal que está sendo apresentado para todas as igrejas nacionais, que veio da doutrina internacional da Foursquare Church, direcionada ali para vir ao Brasil, financiada, todo o apoio internacional foi dado,
para que nesses mais de 70 anos aqui no Brasil, 74 anos de doutrina quadrangular no Brasil, mas com todo ali suporte missionário americano, dos irmãos, dos missionários que vieram para o Brasil, como Harold Williams, que com a sua família veio, chegando aí, estando lá em Poços de Caldas, chegando em Poços de Caldas, depois indo para São Paulo e dali se espalhando por todo o Brasil. Então alguns fatos, citando aqui alguns fatos que é ali fácil saber, é notório saber isto de um membro da quadrangular. Então, agora o andar, os acontecimentos, o que está acontecendo hoje, será que está sendo ali de origem, é o que foi proposto aos pais da fé, os patriarcas da igreja? Muitos patriarcas já não estão entre nós, mas eles deixaram um legado e deixaram ali um conhecimento para que todos nós viéssemos nos inspirar e tomar esse legado como responsabilidade para com as almas que virão aceitar a Jesus e estar dando continuidade na proclamação da mensagem do Evangelho quadrangular. A Foursquare Church, ela trouxe para o Brasil, enviou as tendas, as primeiras tendas, todo o financiamento, tudo com o estatuto da Foursquare. Foi implantado no Brasil. O conhecimento bíblico, teológico, foi implantado pelos americanos, foi implantado pela a visão da Aimee Semple McPherson no Brasil. E nós não podemos rejeitar isso, dizer que eles não têm nenhuma interferência, porque tem ali o cerne, o coração desta mensagem está em nosso alcance hoje, porque nós vivemos esta mensagem que foi ensinada. Então é um legado muito bonito, uma história muito bonita para deixar-nos ali para trás. Então a doutrina quadrangular, ela foi ensinada. Agora eu quero falar de um ponto crucial. Talvez você não vai entender, mas tudo que eu vou falar aqui estão todos os relatos acessíveis a todos pela internet. Então não tem nada, como diz a palavra de Deus, não há nada oculto que não seja revelado. Então a internet hoje é uma ferramenta muito importante que nós vamos ver ali relatos que já aconteceram do passado, há ali importância para cunho de pesquisa. Então tudo que está e será dito aqui, e eu vou ser bem direto para que esse vídeo não se prolongue muito, não seja muito cansativo, mas eu peço para você, membro da Quadrangular, você pastor, assista até o final. A todos aqueles que estão assistindo, compartilhe com mais pessoas para que esse conhecimento chegue até mais pessoas. Do que está acontecendo, o que a palavra de Deus fala e o porquê dos acontecimentos nos dias de hoje. É notório, é de saber de todos que a Foursquare, a Igreja Internacional, através do seu presidente, hoje em exercício, Randy Hamilton, ele deu diretrizes para a Igreja brasileira. Uma delas era para que fosse destituído o presidente atual, que já faz mais de 30 anos, uma média de 30 anos que está no poder, e buscou ali a implantar a sua visão, tirando o verdadeiro legado internacional, o verdadeiro legado da doutrina, de notório saber quando a gente vê as pregações infelizes que realizado para pastores em convenções nacionais. Em todas as convenções nacionais veio ali uma pérola, algo, digo uma pérola assim de modo de falar, mas uma triste mensagem de que não anda bem a diretriz nacional em cunhos teológicos. Não anda bem, porque ensinamentos que não correspondem com a doutrina, a declaração de fé da igreja. E por isso os acontecimentos continuaram ali por muito tempo. Tivemos muitos acontecimentos que escandalizaram e deixaram a igreja ali desprotegida e chegando até as pessoas que deveriam receber a mensagem do evangelho pleno, do evangelho que é poderoso na sua essência, na sua declaração de fé. Agora mudada a declaração de fé, trazendo falsos ensinamentos sobre a salvação de uma pessoa que antes era alcoólatra ou dependente de algum tipo de vício ou vivendo um tipo de pecado. Ali a pessoa diz que é uma pessoa que é responsável para trazer a verdade que liberta. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A internet aqui deu um probleminha na internet, mas vamos
conhecereis a verdade vos libertará. Então, estou aqui na transmissão do YouTube e também gravando aqui para uma segunda câmera, porque às vezes falha a internet, e esse é algo muito importante. Eu quero deixar esse vídeo sem edições, deixar bem claro todas as coisas, meu posicionamento como pastor quadrangular, como pastor da doutrina quadrangular, e que se importa com as ovelhas, sim, que devem estar debaixo da bênção. A Foursquare, ela, acompanhando tudo, desde 2015 já tem enviado ali, 2013, 2015, e por antepenúltima, uma carta em 2018, depois da convenção de 2018, das heresias, veio uma carta, depois com a antiga presidência internacional ainda teve mais uma ponderação, mas hoje, no ano de 2025 já teve uma definitiva decisão internacional para que viesse a ser destituído o presidente nacional, Mário de Oliveira. Deixa eu vou falar algumas coisas, porque existem ali sérias acusações. A senadora Damares trouxe isso a público, está na internet. Trouxe a público. Temos pessoas que já estavam ali desligadas assim do ministério, ou outras que estavam ainda congregando numa igreja, vivendo uma vida, vivendo a sua vida, mas não se aguentaram de ficar calados, porque o que uma liderança abusadora faz é amordaçar. Muitas vezes o membro, o pastor titular, pastor local, com situações de ameaça de exclusão. Isso é abusivo. Isso é algo que nós, que entendemos a palavra de Deus, não se deve tolerar. Mas sim deve ser praticada a palavra de Deus. Já que é para excluir, vamos segundo a palavra de Deus e segundo o estatuto da igreja. Segundo a declaração de fé. E isso tudo não estava e não está sendo observado, pastor que vai assistir a este vídeo. Você não está observando o estatuto, que é a carta magna da igreja. Nós temos aqui, como brasileiros, nós temos a Constituição, que nos dá ali muitos favorecimentos como pessoas. Até temos os direitos e os deveres constitucionais. Isso, quando não é observado, traz o sofrimento para as pessoas. Então, a doutrina deve ser celebrada? Deve. Mas quando nós deixamos a declaração de fé ser manchada, qual é ali a alegria de celebrar a doutrina? Quando se deixa ali uma liderança tomar uma posição de desobediência à igreja mãe, a igreja internacional, que está, sim, cumprindo os seus direitos plenos. Porque diz aqui o Estatuto Internacional, que do presidente internacional tem, está lá no capítulo 7, no inciso 7, capítulo 7, inciso 1, os deveres do presidente internacional. E ele tem aqui, diz, o presidente é o líder espiritual do movimento quadrangular, com poderes para nomear sujeito aos estatutos e aprovação do conselho. O presidente será responsável pela supervisão e a direção da corporação. O presidente tem os poderes e deveres gerais, normalmente garantidos com o cargo de presidente a uma corporação, incluindo o poder de veto de qualquer conselho, desde que cumprindo o exposto no artigo 5º, seção 6.1 H. Destes estatutos, o presidente será responsável para recomendar ao conselho as nomeações de pessoal para preencher cargos executivos conforme a necessidade. Ele poderá ter outros direitos e deveres conforme solicitado pelo conselho. O presidente, a pessoa a quem delegar, deverá presidir todas as convenções, como líder do movimento quadrangular. Deve, ali no inciso, no C, parágrafo C, como líder do movimento quadrangular, o presidente deve empenhar-se para a salvação de almas e encorajar a denominação a Deus, exaltar o nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, honrar o ministério do Espírito Santo, trabalhar para fortalecer os crentes e promover todo o esforço para cumprir a ordem de Jesus, para pregar a palavra a todas as pessoas. O presidente supervisionará o trabalho mundial da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Este é o que é atribuído a um presidente internacional, da Igreja Mãe Internacional. Este está no Estatuto da Igreja Internacional, da Foursquare. E fácil acesso de todos pela internet também. Deixando claro que a Igreja Nacional também tem um estatuto. Estatuto este que foi mudado em 2018. Mas antes de entrar nessas questões estatutárias,
só para curiosidade, para que as pessoas vejam o quão é ali organizado, tem tudo para ser organizado quando se cumpre ali as normas legais. O presidente nacional que está no estatuto desta denominação brasileira está convocar e presidir reuniões, conselho e convenção nacional. Vou colocar aqui mais. O presidente aqui fala sobre compromissos aqui mais burocráticos. Isso está na seção 1 do artigo 77. Fala mais assuntos burocráticos do que estar ali observando a doutrina. Isso está no Estatuto Nacional. Então, algo que já leva para ter o descuidado. Mas agora o que diz o Estatuto que não foi modificado, que era o original brasileiro? Já é mais completo, no artigo 30. No artigo 32, fala sobre as penalidades aos membros do Ministério de acordo com os fatos, as circunstâncias, o número de qualidades de provas materiais e testemunhas ao ofensor que deixar de cumprir requisitos que tenham, no artigo 24 deste Estatuto, cometer heresias ou divulgar doutrinas contrárias aos princípios da Igreja. O inciso 2 aqui do artigo 32 fala sobre punir se cometer heresias. Então, segundo o Estatuto da Igreja Internacional, e o antigo Estatuto da Igreja Nacional, que foi modificada, foi mais ali enxugada, visando somente a parte administrativa e deixando as partes ali doutrinárias mais expostas ao lobo, vou falar assim, ao lobo tomar conta das ovelhas. Então, quando o lobo toma conta das ovelhas, ele só quer a carne e a lã. Ele não quer cuidar das ovelhas, não protege as ovelhas. E a doutrina veio para proteção, é o ensinamento. Então, olha só, se cometer heresias, e aqui está, esse artigo 32, está falando sobre o Conselho de Ética, que o outro Conselho de Ética que vai penalizar se alguma dessas coisas acontecer. Então, cometer heresias e divulgar doutrinas contrárias aos princípios da Igreja foi o que aconteceu em 2018, que o Mário de Oliveira, é o nome público, por isso eu cito o nome, porque é o presidente atual, que foi rejeitado pela Foursquare e foi solicitado para que os pastores, para que as lideranças constituídas com o Conselho de Ética, este Conselho de Ética deveria, ali, em vez de ser ali sócio ou participante de distribuições financeiros, pudessem julgar isto com seriedade, e não foi feito. Então, temos a Foursquare pedindo para afastamento com urgência. Isso foi no início de 2025. Agora estamos terminando o ano, festejando 74 anos, passou-se uma convenção e nada mudou. Pelo contrário, o ministério, você, pastor, se uniu mais junto com o erro, para sair da doutrina. Então hoje a Foursquare, ela tomou as diretrizes, ela está no Brasil, a Foursquare está tomando conta de pastores que deixaram estes falsos ensinos, que não aceitaram, e se você ficou, você está em erro. Você está contra a doutrina, está contra ali a declaração de fé, contra ali os pontos cardinais da palavra de Deus. Não é somente administrativo, não. Não é somente ali algo de um erro nacional. Escalonou para conselhos estaduais, para presidentes estaduais, ali superintendentes, pastores, estão ali omissos, estão ali vivendo neste erro. Sinto muito trazer essa informação, mas é a verdade. Deus, ele está trazendo para nós nos tempos de hoje a verdade, porque é um tempo que não podemos mais brincar. A palavra de Deus é verdade. Lá em 1 Coríntios, diz a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado de vosso meio quem cometeu tal ação. Aqui é uma passagem onde é muito conhecida.
Você, pastor, você conhece. É um tempo onde Paulo teve que intervir na igreja de Corinto por causa da imoralidade que estava dentro da igreja. E ali foi dado ali a direção do Espírito. E aqui para nós nos dias de hoje, para não compactuar com o pecado dentro da igreja. Então, quando há uma denúncia de pecado, a cobrança é como aqui Paulo fez à igreja de Corinto. Porque a imoralidade era tal que nem no meio dos ímpios se encontravam. Tal, no meio dos gentios. Gentios, aqueles que não conheciam a palavra de Deus, que não tinham conhecimento, que pecavam por desconhecimento. E a imoralidade era tanta porque estava ali pervertendo a perversão dentro da igreja de Corinto. E hoje nós vivemos um tempo onde vem os escândalos e a igreja quadrangular brasileira, seu conselho de ética não tomou posição. O seu vice-presidente, em vez de tomar posição, ele é deputado federal e ele estava ali querendo implantar, isso já faz algum tempo. Pastor Jefferson Campos, que já é conhecido passou já por escândalos ali, acusação de escândalos, por mais que hoje, ali, você pode dizer assim, já passou, foi ali arquivado, mas passou, deixou ali desejar, deveria ser afastado em tempo de investigação, deveria ser afastado, nunca deveria ter chegado à presidência, porque há um conluio entre o presidente, o vice-presidente e mais alguns outros, para permanecer e perpetuar no poder. Triste falar isso, mas isso é notório, como falei, está em relatos da internet, está em todos ali lugares que pesquisar esses nomes, vocês vão ver alguns escândalos. E este deputado, ele queria votar ali, um projeto que fala sobre tirar o conhecimento de acontecimentos dali do Google, que obrigasse tirar ali o projeto de lei que tirasse os acontecimentos de pessoas públicas, ou ali tivesse um tempo determinado para ficar armazenado na internet. Isso era como se fosse ali estar legalizando algo para que aquilo que ficou ali de um crime com o que aconteceu, algum escândalo, caísse no esquecimento. Os marcos notórios ali do passado saísse para que ninguém tivesse mais conhecimento. Então, ali são processos arquivados. Mário de Oliveira, com 7 mandatos, ele teve ali acusações, ele teve 7 mandatos, os 7 mandatos que foram, no último caiu, foi para o STF, foi julgado, estava sendo julgado, foi ali amputado, foi colocado, isso é notório, está na internet, ali problemas pessoais, onde é acusado com testemunhas, pessoas testemunharam, provas que sumiram da Polícia Civil, da época, que ali traziam ali provas contra ele, de que era mandante de ali crimes. Isso é fácil procurar na internet. Então são coisas que o vice-presidente da quadrangular quer, e provavelmente não quer que venha à tona aos membros da igreja. Mas quem que está comandando esta igreja? É Jesus ou é os homens? É a igreja de Jesus ou a igreja dos homens? Então aquelas pessoas que se levantam ali para cobrar, elas são excluídas, elas são processadas, porque a toque de caixa hoje a igreja vai bem. A toque de caixa, arrecadações, tudo é cobrado, nada gratuito, tudo cobrado. Para ter uma palestra com o presidente, esse que tem históricos de escândalo, de heresias, para ter um seminário, e cobra R$1.000 para fazer um seminário com ele num dia. E obriga pastores a levantar isto, a presidentes estaduais a estar levando um número X de pessoas, são obrigados porque precisa de dinheiro para mover o seu corpo político e o seu corpo jurídico. Porque são tantos escândalos. Escândalos que foram denunciados pelo pastor Alvim, veio à tona pela Ellen Bianca Rabelo, que de forma corajosa, ela poderia já estar com uma família constituída, com marido, com filhas, mas ela trouxe algo doloroso da sua intimidade à tona para que, de uma vez por todas, desse um choque de realidade a esses pastores omissos. Se os pastores fizessem a sua lição de casa, vou dizer assim, colocasse o estatuto na mesa e visse que isso precisaria ser ali investigado, e para isso deveria tirar o acusado
tirar de cena, para não manipular. Todos nós sabemos, não precisa ser ali um formado em direito ali em questão de segurança pública, para saber que quando há alguma violação, deve-se manter o local ali inviolável para investigação. Não pode se mover nada, não pode ter interferência. Isso nas leis dos homens funciona. E num estatuto, ali numa denominação, que é uma organização que tem ali os seus responsáveis para se manter a doutrina, que é a palavra de Deus. Maior é a palavra de Deus do que um estatuto humano. Mas o estatuto ele veio para trazer ali uma organização no meio eclesiástico, é bênção. A igreja precisa de um estatuto, precisa ali de ter uma organização para manter as suas organizações, até mesmo fiscais, aprovadas. Então nós temos ali sim o dever de apurar. E não foi apurado. Foi escondido debaixo do tapete. Daí agora, em meio a tanta toque de caixa, a tanta ali fechamento, estamos fechados em unidade com a mentira, aí acaba-se 1000 vezes falando uma mentira e se tornando verdade. Querendo se tornar verdade, querendo calar, querendo abafar o caso, querendo desconsiderar uma declaração comprovada com fotos, no mínimo, já que no caso, como foi citado, da Bianca Rabelo, que outra coisa que é muito suspeito, como pode, na verdade, a atual esposa de Mário de Oliveira se chamar também Bianca Rabelo, mais ou menos parar com a idade da Bianca, no qual teve ali, que é a denunciante, que denunciou os abusos que teve sobre ela. Ela comprovou um vínculo, sim, com o Mário de Oliveira, por mais que se ela se caducou, passou ali o tempo, os 20 anos que tinha ali para entrar com ação e para estar ainda em tempo hábil para o processo, por mais que passou, ela comprovou, no mínimo, de um homem que vivia solteiro, que já é muito estranho, um pastor não ter uma esposa, passar por todas as provações, em todos os estados, todos os lugares, se manter ali no celibato, se manter casto. No mínimo, é estranho, mas vamos crer que aconteceu, mas ali ele manteve um relacionamento, e pelas fotos que comprovam, e pelas ali fatos que foram ditos, comprovam uma veracidade. E se não fosse não fosse verdade, pelo menos o acusado teria vindo a público para mostrar ali a verdade, para expor ali para os seus liderados, aqueles que o defendem, para ficar mais tranquilos, que não foi da forma que foi dito, mas foram comprovados por fotos. Foi comprovado sim um vínculo. E depois veio a questão, e todos os relatos da Bianca Rabelo, da Ellen Bianca Rabelo, comprovam que bate o tempo em qual ele foi deputado federal, estava na política, estava em Brasília, que como ela falou e Damares trouxe a público, que ele levou ela e abusou, é acusado de abusar nos locais, nas dependências onde residem os deputados. Então é muito sério, deveria no mínimo afastar. Será que não tem ninguém para deixar interino? Não teria ninguém? Ou será que não conseguem fazer mais isso porque este homem tomou o poder? Este homem ele renunciou o cargo depois das acusações que teve, de várias acusações que não foram ali, não ficaram ali sem julgamento, porque com certeza está correndo ainda na justiça, mas ainda agora como pessoa simples. Volta ao início, foi tudo, no mínimo, de se pensar, orquestrada, assim, bem pensada. Bom, eu não vou continuar como deputado, mas ficará o meu sobrinho suplente, que está até hoje, Stephanie Aguiar, lá de Minas Gerais, ainda pegando o legado político de alguém que estava passando um processo, mas a igreja sobre ali um embate de ter que o povo votar nos seus pastores com promessa que vai ser melhor, mas o povo às vezes não sabe da verdade. E isso acaba ali sendo ruim para nós, evangélicos, nós, a igreja, passarmos e vermos os escândalos acontecendo, e acontece não é por culpa, mas é culpa do diabo, culpa do inimigo, o inimigo está nervoso. Não, o inimigo está atuando, mas a legalidade é dada pelos homens, que pelo o orgulho, pela a ganância, pela apostasia da fé, da declaração de fé,
acabam se tornando um partido político e querendo trazer o povo para uma obediência de cabresto. Isso é sério. Não deixe de pesquisar isso que estou lhe falando, tá? Como falei, todos os relatos não são invenções e não são para ali caluniar ninguém, mas para trazer ali o entendimento do membro, de uma pessoa que está procurando ter uma intimidade com Deus e acredita nos seus líderes. O Senhor Jesus foi o primeiro a falar sobre os bons pastores e dos maus pastores. Então, o Senhor Jesus, ele sabia que no tempo dele já existia, e nossos tempos são os tempos que estão se cumprindo. Falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, querem ali trazer a mentira. E nós passamos agora, mês de outubro, comemorando 31 de outubro, a Reforma Protestante. Não podemos tolerar isso. Então, deixando aqui, Jefferson Campos, vice-presidente, queria, no passado, isso daí pode ver ali como está o processo que ele teve, como ali estava envolvido, por mais que foi ali absolvido, mas foi ali colocado junto e respondeu pelo sanguessuga, pela máfia das ambulâncias, trazendo para a igreja hoje ali um mau testemunho. Hoje a igreja tem ambulâncias com um projeto com o nome da mãe do presidente, Ambulâncias Margarida, do projeto que colocaram social, mas isso é uma coisa boa? E o projeto lá de pessoas que perderam as suas ambulâncias de um posto de saúde? Fique para nós pensarmos. Será que é falta de provas ou é omissão de provas, muitas vezes, que acontece para nós colocarmos em ordem a igreja com responsabilidade, com transparência para o povo? Nós temos as pessoas que são ali sinceras, que dizimam, que ofertam a Deus, e nós, sacerdotes, precisamos ali sermos bênçãos e transparentes com este povo, para que não venha escândalo. E se alguma coisa acontecer, deve ser expulso, tirado no meio de nós a imoralidade. E por que permaneceu? Por que Jefferson Campos, em vez de, como presidente, tomar ali a obediência, ele que no ano passado quis homenagear a igreja mãe, falando sobre rimou, algo bonito de se ouvir, mas na prática não existe, desconsiderou hoje, neste tempo, a igreja mãe, a igreja Foursquare, quando pediu para manter a doutrina quadrangular e imaculada. Eles não pensaram nisso, pensam somente na sua formação. E não somente ele. A responsabilidade recai sobre todos os pastores, aqui de Curitiba, do Paraná, pastores de famílias tradicionais, família Castro, da primeira igreja, da quarta igreja, da Basso, família Castro, Zidrovjevski. Os pioneiros foram praticamente expulsos com o consentimento de muitos que estavam ali, que poderiam defender. Em 2012, quando o pioneiro da igreja, Jaime Palharim, saudoso, já está no Senhor, descansando no Senhor, mas deixou um legado e ele lutou para que a igreja não viesse parar onde está hoje. Há de se comemorar alguma coisa hoje, com a igreja sendo rejeitada pela igreja internacional. A igreja internacional está com as mãos estendidas para receber a todos do ministério, para que todos venham sair, deixar esta obediência cega. Como falei, questão do caso da Bianca Rabelo, que denunciou, foi colocado agora, eles estão colocando como se ela fosse abusadora. Quem que quer se expor de uma forma, trazendo a público, se expor na internet, porque foi ali abusado hoje, que ela poderia estar com a sua família, o seu marido está apoiando, porque ele conhece e sabe que deve ser colocado a verdade. Então é admirável a posição dela, não se deve julgá-la, porque ela que está se colocando, porque por causa de muitas formas de pensamento hoje, o abusado se torna ali o culpado, mas não. O abusador deve ser investigado, pelo menos. Deve ser revisto. 2012 ele casa. 2008 ele casa. E mais ou menos 2007 ele sai ali renuncia o cargo, diz que estava com problema de coração. Que o povo, ninguém teve notícia dele, mas ele apareceu e disse que estava em tratamento. E aparece logo já com um casamento para 2008. Renunciou o cargo de deputado, mas continuou ali com o seu assessor suplente, dando continuidade ao trabalho dele com a igreja. E ele continuou como presidente da igreja. E depois casou-se, teve 2 filhos. Isso não é pecado. Isso foi bom, devia ter feito isso bem antes. Para ficar sem qualquer tipo. O apóstolo Paulo fala que ali dá
todo a instrução para um pastor, para um líder, ser marido de uma só mulher, que seja casado, marido de uma só mulher. E vários, ali nas cartas pastorais nós temos os conselhos. E 2007 teve aquele problema lá das acusações, acusado e passou pelo STF, passou ali por investigação e as provas sumiram da Polícia Civil. Depoimentos, testemunhas, e foi arquivado em Minas Gerais, no lugar onde reside, onde pastoreia, onde tem um histórico político de poder. Então tudo isso é algo assim, no mínimo hoje, nós estranharmos o poder de um homem. E aí quer que a Bianca, a que foi a violentada, que prove. E ela provou que teve um relacionamento que já é o suficiente para tirá-lo da presidência. Mas pelo menos para investigar. E nem isso este ministério fez. Então é um simples matemática. Olha as datas, coloca lado a lado, bate bem. Aí hoje, aí em 2008 casa com uma Bianca Rabelo. A que faz a acusação de ter sido abusada é Ellen Bianca Rabelo. Ele encontra uma esposa chamada Bianca Rabelo. Então tudo isso é algo, no mínimo, bem pensado, será? Eu acredito que possa ter algumas coisas aí. É fatos que se encontram na internet, repetindo. Isso eu estou só dando meu ponto de vista e trazendo aqui à luz alguns acontecimentos para que a igreja repense a forma que tem tratado os seus membros, que devem conhecer essas coisas, saber destas coisas, saber da verdadeira doutrina, que o Estatuto fala, a declaração de fé fala. Temos a declaração de fé. Estamos aqui com 55 minutos de vídeo. Eu quero encerrar deixando aqui os últimos acontecimentos. Já foi citado que a Foursquare está no Brasil, deixou todos os contatos para os pastores tomarem uma decisão, sair desse jugo, sair desta liderança opressora, de uma falsidade ideológica, porque quando se tira a doutrina, a verdadeira doutrina, se coloca heresias como verdade, trazendo coisas até mesmo de ocultismo, caveira, recebendo caveira de um homem que tem tantos históricos de violência. Vídeos comprovam e mostrando ele socando a mesa, sendo autoritário no estado do Pará, em vários lugares, São Paulo. Simplesmente para outros, eles tinham que comprovar a sua inocência, enquanto ele não, ele é o intocável, fica em silêncio, e silêncio já resolve, porque tem quem fale por ele, quem quer que ele permaneça. Por que disto? Você não ama a doutrina, não ama a palavra de Deus? Você prega a palavra de Deus, ou você prega uma ideologia, um grupo ideológico humano, uma agremiação, um partido político? O estatuto que hoje tem no Brasil foi mudado por ele, para criar ali coisas administrativas. Cobra muito caro de pastores. Resultado, como que tem empresas que não cobram tanto resultado como Mário de Oliveira, e o Conselho Nacional cobra dos pastores. Agora tem pastores que estão em grandes multidões, em grandes lugares, consegue ter uma boa arrecadação, não faz diferença. Mas para aquele pastor local, e hoje eu estava assistindo aonde ocorreu as tragédias, políticos ali pedindo ajuda, falando, políticos da igreja, sendo que eles cobram taxas caras, não tem como ajudar deles próprios, tem que mais ali pedir para o povo. O povo sim tem que ajudar, o povo pode ajudar, e o povo já tem ajudado, mas eu acredito que eles têm muito dinheiro. Escândalos que aconteceram, até mesmo já teve envolvimento no passado ali em Minas Gerais, e foi julgado agora. Jerônimo Onofre foi condenado, vai ter que pagar. Foi provado que ele teve problemas ali de conduta em uma instituição que era para recuperar dependentes químicos, mas foi usado, comprovado está, foi dado ali a sentença de devolver, só devolve aquele que pegou. A lei está se cumprindo. Então não há nada que fique oculto, que não seja revelado. Então isso é só poucas coisas, falando em fatos, até mesmo assim meio fora de ordens, já demora 1 hora. Mas se você, em menos de 10 minutos, você consegue fazer uma pesquisa pela internet. Porque o Jefferson de Campos, que é o vice-presidente, que não deveria tolerar essas coisas,
Este mesmo tentou esconder com a implantação de uma lei de esquecimento das redes sociais, de pesquisas, onde não apareceria mais os antecedentes. Isso, no mínimo, estranho. Mas, como falei, uma pesquisa pode ali tirar tudo isso a limpo e pode sim trazer à luz aquilo que tentam esconder. Que Deus te abençoe, você que assistiu esta live até o final. E, como falei, tem muita coisa a ser abordada, mas a ponto de vista aqui, trazendo aqui estas colocações, que fica para que cada um possa tirar suas ali conclusões e que a verdade prevaleça sempre, porque nós temos que se orgulhar da doutrina que é bíblica e daqueles que as defendem verdadeiramente. Que a paz seja com todos. Deus abençoe. Pastor Cristiano aqui, se despedindo e dando Deus a oportunidade, traremos mais conteúdos a este respeito e novidades do desenrolar aí, porque a Foursquare está no Brasil e a igreja continua avançando, anunciando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus é o Rei que breve voltará. Paz seja com todos.